Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi de um texto que eu vou ler para vocês do Manancial. O texto chama-se Teste de Avaliação. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então, só para deixar bem claro, o texto não é meu, é do pastor William Rodrigues, e eu só vou dizer aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos orar? Senhor, nós pedimos que Tu estejas conosco nessa nossa reflexão, que possamos aprender contigo, que possamos aplicar o que vamos aprender nas nossas vidas. Perdoa-nos naquilo que estamos fazendo de errado e fica conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto que o pastor William Rodrigues escolheu na Bíblia para que leiramos é 1 Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então eu vou ler com os irmãos. E diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Então o texto hoje fala sobre teste de avaliação. E o pastor William Rodrigues escolheu o versículo 6, que diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Bom, então ele fala que todas as pessoas que desejam andar com o Senhor, elas vão enfrentar prova. Um momento ou outro as provas virão. Então é certo que à medida que a nossa comunhão com Deus se intensifica, quanto mais for forte a nossa comunhão com Jesus, maior é o fogo da fornalha da provação. Isso é bíblico, né? Quanto mais nós estamos ligados e conectados a Deus, maior poderá ser a provação. E isso não parece fazer nenhum sentido pra gente, pois a gente acha que quanto mais perto a gente está de Deus, mais íntimo estiver do Senhor, mais as dificuldades vão se afastar de nós. Mas isso não é verdade. Então, quando nos encontramos em circunstâncias de provação, a gente pergunta: mas por que a minha fé está sendo testada desse jeito? Por que tudo isso está acontecendo comigo? A gente acha que é a última bolacha do pacote, né? Que a gente não pode passar por nada de ruim se a gente tiver uma conexão verdadeira com Jesus. Mas o texto diz que quando um teste é aplicado, a gente tem que ter em mente que o objetivo desse teste é nos conformar à imagem de Cristo,
e revelar a nós mesmos o quanto a gente já cresceu. Então, quanto mais firme nós estivermos na aprovação, maior prova de que nós estamos crescendo na fé. Então, a grande finalidade de passarmos por provações é a que o apóstolo Tiago diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, as provas nos levam a sermos perfeitos, a sermos aperfeiçoados e conquistarmos o caráter de Cristo. Então, a gente vai se aproximando, à medida que nós vamos vencendo as provas, nós vamos nos aproximando mais e mais do caráter, da personalidade de Jesus. Então, você não deve desanimar diante dos testes apresentados pelo Senhor. Você tem que perseverar, ficar firme, porque o Senhor está realizando uma grande obra na sua vida. Você está sendo transformado para parecer mais e mais com Jesus. Então, não desanime, porque o Senhor vai estar com você. Então, o manancial termina assim: que as provas nos aperfeiçoam e formam em nós o caráter de Cristo. Então, o que eu entendo é que a gente não sofre muitas vezes à toa, né? O Senhor tem um plano para toda nossa aprovação. Então, ela pode ser algo que nos faça maiores no reino de Deus ou que nos derrote. Então, nós temos que escolher. Então, para terminar essa nossa meditação, eu quero contar para vocês a história de um homem. Ele residia numa cidade praiana, morava perto do porto, perto do cais. E ele procurava incessantemente um emprego naquela área lá no cais, mas ele não conseguia se colocar no mercado de trabalho de jeito algum. Ele tinha vindo de uma outra cidade longínqua e tinha se estabelecido ali, estava passando dificuldades, e ele era um homem temente a Deus, e ele sempre orava e sempre pedia orientação. E conta a história que um dia o Senhor falou para ele: eu quero que você empurre esta pedra. E mostrou àquele homem uma pedra enorme, enorme, enorme. E aquele homem não entendeu nada, mas resolveu obedecer. Então, todos os dias, aquele homem ia ao local onde estava aquela pedra enorme, uma rocha tremendamente grande, e empurrava e colocava toda a força. Aquele sol escaldante, mas ele sempre atento ao que o Senhor havia lhe pedido, ele ficava empurrando a pedra, e a pedra não se mexia. E ele, aborrecido, voltava para sua casa, desanimado, muitas vezes com fome, muito calor, e no outro dia ele voltava lá e empurrava a pedra, gastava horas nesse trabalho e o suor escorrendo, mas ele entendia no coração dele que era dever dele empurrar a pedra, porque Deus havia falado para que ele empurrasse aquela pedra. E a pedra não se movia. E os dias foram passando, e aquele homem todo dia empurrava a pedra, e todo dia voltava desanimado, e a pedra não se mexia. Então, um dia, um inimigo, o diabo, resolveu começar a dizer coisas no ouvido daquele homem, dizer assim: puxa vida, você está se matando aí, empurrando essa pedra, cada dia, todo dia, sem parar, debaixo do sol, debaixo da chuva. E a pedra não se mexe, porque você não desiste. Desiste disso. E começou a minar os desejos daquele homem de ser obediente a Deus. Aquelas palavras do diabo, do inimigo na orelha dele, começaram a fazer efeito. E ele começou a se perguntar por que é que ele tinha que empurrar aquela pedra. Então aquele homem resolveu orar novamente a Deus e falar: Senhor, as minhas forças já estão se esgotando. Há meses eu venho empurrando aquela pedra e ela não se mexe. E eu estou me perguntando por que é que eu estou fazendo esse trabalho em vão. Não faz sentido para mim, Senhor. Então, por favor, me oriente.
E aí, Deus olhou para aquele homem e resolveu dar-lhe uma resposta. E Deus falou para aquele homem: você não falhou. Você não falhou. A despeito de Satanás estar no seu ouvido dizendo: pare de empurrar a pedra, você não deixou de empurrá-la. E a minha ordem não era para que você movesse a pedra. A minha ordem era para que você empurrasse a pedra. Então você fez, você foi obediente. Então o seu chamado era para obedecer, não para mover a pedra. O que eu chamei você a fazer era um exercício de fé, de confiança. E você realmente passou no teste que eu lhe dei. Isso você fez. E aquele homem ficou tão contente. E Deus falou para ele: olhe para você. Seus braços estão fortes. As suas costas estão rijas, enrijecidas. Suas mãos estão torneadas de tanto empurrar aquela pedra. As suas pernas estão musculosas. Olhe para você. Você está muito melhor agora do que você já esteve. E aquele homem pediu perdão a Deus por ficar em dúvida sobre o que ele deveria fazer e agradeceu humildemente por o Senhor ter reconhecido que ele tinha cumprido aquilo que o Senhor tinha lhe pedido. E passado alguns dias, um homem passando pela rua o viu aqueles braços fortes, as suas costas enrijecidas, as suas mãos de homem que trabalha, pernas musculosas, e disse: e aí, você não quer um emprego lá no cais? Eu tenho um emprego para você. E daquele dia em diante, aquele homem que não achava nenhum sentido na provação pela qual ele estava passando, começou a trabalhar, a sustentar e conseguiu vencer as dificuldades que ele tinha. Então, o ensino da nossa historinha é assim: quando tudo estiver parecendo tão difícil para você, apenas empurre, faça aquilo que Deus mande. Quando a situação te deixar para baixo, apenas empurre. Quando você pensar, são tempos de pandemia, falta o pão na minha mesa, falta saúde, falta união, falta visita, falta tantas coisas, apenas empurre, continue empurrando. Quando você achar que não tem esperança, continue confiando em Deus e faça como aquele homem, obedeça e apenas empurre. Então é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar. Então, como o nosso manancial disse, né? As provas nos aperfeiçoam e formam em nós o caráter de Cristo. Então, este homem também passou um teste de avaliação. Que nós possamos também ter discernimento e sabedoria para ficarmos firmes nas provações e crescermos a cada dia na nossa fé. Amém? Eu me despeço aqui, deixando meu abraço fraternal, um abraço de ursa. E me despeço também com a nossa palavra de ordem, que é saudades.